Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos continuar a fazer mais uma atualização acerca desta guerra que se passa lá no Médio Oriente, entre Israel e a Palestina. Meus queridos, vocês viram nos últimos dias que, infelizmente, e no meio de uma guerra acontecem estas coisas, um hospital foi bombardeado e foram vitimadas centenas de pessoas que estavam lá dentro, entre doentes e profissionais de saúde. Qual foi a primeira notícia que vos chegou? Foi que, na realidade, Israel foi culpado, digamos, por esse ataque. Vejam, vou partilhar convosco esta notícia em que nos diz que o hospital em Gaza é bombardeado por Israel. Novamente, outra notícia que nos diz mais ou menos a mesma coisa. Diz que bombardeio de Israel atinge o hospital em Gaza e deixa pelo menos 500 mortos. Então, meus queridos, logo nas primeiras notícias, depois desta situação acontecer, quem foi logo aquele que foi declarado culpado? Foi Israel. Reparem, porque é que vos estou a trazer isto? Vocês já viram isto nas notícias. Mas qual é o problema principal aqui? É que numa guerra, as primeiras vítimas ou a primeira vítima nunca são as pessoas. A primeira vítima numa guerra é a verdade. Essa é a primeira vítima. A guerra hoje em dia é feita de informação, desinformação, contra-informação, tudo com base na informação, justamente para moldar a opinião pública. Então, meus queridos, parece também muito engraçado que as mídias, ou seja, as televisões, as rádios, os jornais, toda a mídia do Ocidente que tem defendido Israel, que tem estado do lado de Israel neste conflito, e estando contra, digamos, os terroristas do Hamas, é essa mesma mídia que vem defendido Israel, que quando surge uma notícia desta está imediatamente pronta a acusar Israel, digamos, destes crimes. Volto a frisar-vos isto, eu não estou a posicionar-me em qualquer lado desta guerra. O que nós estamos a tentar fazer é perceber o porquê das opiniões públicas serem moldadas, de ideias serem colocadas na cabeça das pessoas, o porquê do comportamento das pessoas e o que é que isso resulta. Logo após estas notícias, onde as mídias se apressaram a culpar Israel por este ataque, muitos milhares de pessoas ao redor do mundo saíram enfurecidas em vários países para protestar contra Israel, para invadir embaixadas de Israel, embaixadas dos Estados Unidos têm sido invadidas e vandalizadas porque as opiniões públicas foram moldadas pela mídia convencional. Mídia essa que, na realidade, está, como vos disse, levando as opiniões públicas a um certo ponto, a pensarem de uma certa maneira. O que é que isto traz? Revoltas ao redor do mundo, traz este jogo de uns contra os outros, traz manifestações, traz crimes, traz ânimos exaltados, traz um sem número de pessoas que se estão portando como demónios, e chamemos-lhe assim, porque têm estado transtornadas, têm lutado contra as autoridades, têm destruído edifícios governamentais, têm invadido embaixadas. Na realidade, as pessoas estão moldadas, o seu pensamento, pela mídia convencional. Ou seja, já desde a pestilência nós reparamos isto. A mídia convencional conseguiu mudar e moldar as opiniões públicas. Opiniões públicas essas que, infelizmente, estão dormindo no chamado sono das massas. Não param para pensar, não param para equacionar, não param para perceber se aquela notícia foi verdade ou se não foi. Apenas reagem. Tal qual os animais. Quando nós atacamos um animal, ele vai reagir para se defender. Ele não pensa se aquilo verdadeiramente se o estamos a atacar ou se estamos a fazer outra coisa. Ele vai reagir pura e simplesmente porque é um animal irracional. É aquilo que lhe está, digamos, no seu instinto. As pessoas neste momento estão se comportando dessa mesma maneira. Não estão pensando, não estão equacionando e pura e simplesmente estão reagindo ao sabor de informações que, infelizmente, muitas delas são falsas. Desde o início do século XX, que os governos, sobretudo na Europa,
no caso das guerras mundiais, têm sabido aproveitar a arma da informação. E hoje em dia ela continua a ser uma arma poderosa nas mãos da mídia convencional. É verdade, como vos disse, ela é sempre a primeira vítima. Mas ela também pode se tornar uma arma a favor daqueles que querem levar as pessoas a pensar de uma determinada maneira. Ou seja, a manipular as mentes. Então, amigos, tenham cuidado com estas fake news, tenham cuidado com algumas informações que nos chegam que nem sempre são verdade. Já ficou provado, talvez vocês já devem ter reparado que, na realidade, o foguete que atingiu o hospital, aquele hospital em Gaza, não veio de Israel, mas sim do próprio Hamas. Segundo se consta, foi um foguete falhado que caiu no parque de estacionamento e acabou por detonar, digamos, um paiol de armas que havia ali perto, com munições, e acabou por gerar uma explosão maior do que aquela que seria de esperar. Vitimizando, então, o hospital estava ali na proximidade, mesmo ao lado, então vitimizando, então, centenas de pessoas. Mas Israel foi logo o primeiro culpado. É como vos digo, amigos, nas guerras existe isto. A informação, a desinformação, a contra-informação, tudo para moldar opiniões públicas. Então, meus queridos, repetidamente, eu vos digo, não se deixem enganar. Não se deixem enganar por homem algum. Não deixem que vos enganem. Diz-nos esta notícia aqui, de um outro canal, digamos, de outro canal televisivo conhecido, diz que está em inglês: as forças de defesa de Israel libertaram um áudio gravando uma conversa entre dois jihadistas islâmicos terroristas admitindo a responsabilidade pelo hospital bombardeado na cidade de Gaza. Então, amigos, como vocês veem, a verdade sempre vem ao de cima. Não é preciso passar, às vezes, muito tempo para nós descobrirmos a verdade. E depois disto, ou depois deste acontecer, imediatamente depois, milhares de pessoas saíram à rua, comportando-se como marionetas de uma mídia que muitas vezes está ali para desinformar, que ora defende um lado, ora acusa esse mesmo lado. Como se diz em bom português? Dá uma no cravo e outra na ferradura. Portanto, amigos, é neste mundo em que vivemos, nesta guerra de informação. E esta guerra de informação muitas vezes entra no campo religioso, havendo deturpações das próprias Sagradas Escrituras, onde uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Uns arranjam provas de uma coisa, outros arranjam provas de outra. E a verdade muitas vezes é posta de lado. Então, meus queridos, é este o meu desejo. Orem ao Senhor para que Ele vos dê luz, para que Ele vos faça entender verdadeiramente as coisas, e se vocês têm que tomar uma posição, pensem muito bem antes de o fazer. Orem ao Senhor para que Ele vos indique qual é a verdadeira posição, sem, porém, confiar na mídia. Mídia essa que está, digamos, fazendo um trabalho que não agrada ao Senhor muitas das vezes. Então, amigos, fica aqui este conselho para nós entendermos um pouco mais o que é que se passa na guerra, mas também para nós entendermos qual é a nossa prioridade quando tomamos uma decisão ou quando temos uma opinião relacionada a um determinado assunto. Sempre buscar essa orientação e essa sabedoria a Deus. Então, amigos, fica aqui este conselho. Desejo que o Senhor vos ajude, vos ilumine e até à próxima.